uma necessidade para manter o templo, para manter as despesas, né? Porque qualquer que seja a religião tem que ter uma manutenção. Devolver a Deus o que pertence a Ele. Distribuir a renda da gente para as pessoas carentes. Já dizem que vem em dobro, né? Com algumas pessoas acontece isso, mas acho que daí depende da fé, né? Do ser humano, da pessoa. O dízimo é uma ordenança de Deus. Não importa o que vai acontecer depois com o dízimo, mas o que importa é que nós pagamos, nós devolvemos, vamos dizer assim. Não pagamos, porque Deus é dono do ouro e da prata. As pessoas que se dispõem a fazer algo em função da religião, elas têm custos, elas têm viagens, elas têm que comer, porque elas não trabalham, elas vivem em função de evangelizar. Tem que também saber empregar corretamente, porque a gente pode enganar os homens, mas não engana a Deus. E aí, amigo, estudou um pouquinho aí a respeito do dízimo? Está claro para você? Veja, Deus só pede aquilo que Ele antes fez por nós. Quando Deus pede para você amar o próximo, é porque Ele amou antes. Quando Deus diz para você se entregar, é porque Ele se entregou antes. Deus manifestou o seu amor quando Ele se entregou. O maior presente que já recebemos foi o seu Filho Jesus Cristo. O maior presente que existia no céu, Deus nos deu, que morreu por cada um de nós na cruz do Calvário. Deus realmente é dono de tudo que existe. Ele é o nosso mantenedor e é o nosso redentor. Então, nós fazemos uma sociedade linda com Deus. Imagine, um sócio onde todo o capital é o sócio que entra e você fica com 90% do lucro e ele só com 10%. É um baita de um negócio. Ele entra com recurso, ele entra com todo o capital e você fica com 90% e ele com 10%. Não é um baita de um negócio? Claro que é. Sabe por que Deus não dá 100% para você e para mim? Não é porque Deus tem paixão por esses 10%. Pelo contrário, Ele tem paixão por você e por mim. E Ele sabe de uma coisa, que eu e você precisamos nos desprender do dinheiro. O Novo Testamento diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando eu devolvo o dízimo, eu estou me desapegando àquilo que pode ser a minha perdição. Não porque o dinheiro em si é ruim, mas porque o amor a ele é muito complicado. Eu me lembro quando eu era pequeno, deveria ter uns 4 anos, e os meus irmãos mais velhos ajudavam minha mãe lavando, secando a louça, e eu queria participar. E a minha mãe me colocava para secar a louça. É claro que depois ela tinha que secar tudo de novo, porque ficava tudo molhado, eu não tinha habilidade de secar. Ela me ensinava como secar uma faca, pegando apenas pelo dorso para poder secar. E ela ia me ensinando, sabe, dava um trabalho tremendo para ela. Era muito mais rápido ela mesma enxugar e guardar. Mas ela permitia que eu fizesse isso para que eu crescesse, para que eu me sentisse valorizado, participando das atividades da casa. Quando Deus pede para eu, Ivan, dizimar o meu dinheiro, Ele faz isso não porque Ele precisa do dinheiro, mas porque vai ser muito bom para mim. Quando eu dizimo, eu estou reconhecendo que Deus é aquele que me deu tudo. Querido, se Deus tirar de você a saúde, você vai trabalhar como? Quando eu devolvo o dízimo, eu estou reconhecendo a saúde vem de Deus, o talento vem de Deus, o tempo de vida que eu tenho vem de Deus e eu estou devolvendo aquilo que pertence a Ele, porque de verdade 100% pertence a Deus. Porque Ele é dono de todas as coisas, inclusive dos meus talentos, inclusive da minha capacidade, inclusive do meu ser. Mas Deus diz, não, você vai sobreviver com os 90% e você vai devolver isso que pertence a mim. Você sabe qual é o destino do dízimo? É a manutenção da pregação da palavra de Deus. O dízimo, amigo, pertence a Deus. E nós devolvemos o dízimo fielmente e somos, obviamente, espiritualmente beneficiados. Quando a gente devolve o dízimo, a gente se sente tão bem. Sabe, eu estou aqui gravando todos esses finais de estudo bíblico. Em um intervalo entre uma gravação e outra, a gente comentava aqui com os câmeras e um deles disse assim, olha, eu dizimei esses dias aí, que gostoso foi para mim poder dizimar. E sabe, esse espírito gostoso de poder chegar até a casa de Deus com esse espírito de adoração que eu e você precisamos ter no coração.
A adoração é isso, é a manifestação da gratidão. E é claro, devemos devolver o dízimo com alegria, com tranquilidade, com felicidade. Infelizmente, muitas pessoas têm deturpado a palavra de Deus. Eu vou ler com você um texto importante. Está em Malaquias, no capítulo 3, no verso 8, que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Nós roubamos a Deus, amigo, quando nós retemos o dinheiro que pertence a Deus, nos dízimos e nas ofertas. Infelizmente, existem religiões que deturparam o dízimo. O dízimo é bíblico. Abraão dizimava, Melquisedeque dizimava, sabe, os sacerdotes dizimavam, o povo de Israel dizimava, todos dizimavam. Agora, infelizmente, fizeram da religião um negócio. Você sabe o que eu estou dizendo. A religião não é um negócio. O dízimo, ele deve ser devolvido para a manutenção da obra de Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar a TV Novo Tempo, por exemplo. A TV Novo Tempo, ela é mantida pelos dízimos e pela oferta daqueles que fazem através dos Anjos da Esperança. Não há nenhum tipo de propaganda, não há nenhum tipo de comercial ali. É mantido unicamente com o dízimo dos irmãos, das pessoas. Percebe? A pregação do Evangelho 24 horas. A TV não é um negócio. A igreja não é um negócio. Nós somos uma igreja e ela precisa da sua manutenção. E o salário dos pastores, o meu salário, ele é pago com o dízimo. Todas as revistas, os estudos bíblicos que são circulados pelo mundo inteiro, é feito, impresso, pago com o valor do dízimo. Todas as campanhas evangelísticas via satélite ou de modo presencial, tudo isso é financiado pelo dízimo. É para o avanço da pregação do Evangelho, para a manutenção da obra de Deus. Agora, o dízimo não é para ninguém enriquecer. O dízimo não é para ninguém construir impérios. E a gente fica preocupado, porque na hora que a gente tem que falar sobre dízimo, sabe o que acontece? A gente fica pensando, o que você vai pensar? Será que você vai pensar que a igreja adventista é mais uma igreja que quer seu dinheiro? Eu acredito que você já esteja fazendo a distinção. Se você já foi em nossos cultos, você sabe como é. Os nossos sermões não são a respeito de dízimo nem de dinheiro. Nós pregamos sobre salvação, sobre justificação pela fé, sobre o teu bem-estar, sobre os sonhos que Deus tem para você, sobre os planos que Deus tem para você. A gente não abre a igreja 5 vezes por dia falando apenas de dinheiro para conseguir extrair o máximo do maior número de pessoas. A igreja precisa, é bíblico. Essa é a forma que Deus instruiu que a igreja deveria ser mantida. Mas sabe, infelizmente tem muita deturpação por aí. Por isso, querido, cuide. Por isso tenha preocupação de devolver o teu dízimo, que é tão santo, tão sagrado, em um lugar onde você tenha certeza que o seu dinheiro está sendo aplicado para a pregação do Evangelho. Sabe, você está assistindo esse DVD agora. Tudo isso aqui tem um custo, tudo isso aqui. As câmeras, existem pessoas fazendo corte quando eu mudo de câmera, existem pessoas cuidando do som, existem pessoas filmando, tudo isso tem custo. Sabe de onde vem isso? O salário das pessoas. Mas nós estamos gravando o quê? A salvação. Você tem acompanhado essa série. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um plano muito claro para todas as pessoas que dizimam, que ofertam, para onde vai cada centavo. E é importante você saber isso. A Igreja Adventista ela é uma organização mundial. E em todos os lugares do mundo, cada centavo de dízimo é destinado cada porcentagem para uma determinada finalidade. Por isso, amigo, eu acho assim que você tem que fazer um teste com Deus. Dizime. Não vai fazer falta para você. Mas dizime num lugar certo, confiável, onde você tenha certeza que a pregação do Evangelho estará sendo feita de maneira adequada. Não roube a Deus, nem nos dízimos, nem nas ofertas. Aliás, amigo, na próxima semana, nós vamos abordar esse tema muito especial, oferta.
Que oferta você tem dado a Deus? O que você tem feito por Jesus? Como você tem apresentado a Deus a sua gratidão? O dízimo é dever, nós devolvemos, aquilo nem nos pertence. Agora a oferta é a manifestação da graça, da gratidão. Tenho certeza que você será um bom dizimista. Eu sou. Desde os meus 16 anos eu dizimo. Nunca me fez falta. Pelo contrário, Deus multiplica as bênçãos na nossa vida. Não tenha medo, não precisa ter. Semana que vem, querido, você que agora é um dizimista, nós vamos falar um pouquinho a respeito da oferta, para você poder entender aquilo que a Bíblia diz e aquilo que é deturpação de um mundo tão confuso e perigoso que vivemos. Um grande abraço para você e até semana que vem.